Angela, que medidas são necessárias para a produção e a disseminação de uma vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil? Esse tema foi tratado numa reunião entre o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, que a gente recebe agora no programa Argumento para nos dar mais detalhes sobre isso, o senador que representa o PSD do Mato Grosso do Sul. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. A partir dessas conversas, o senhor me contou também que esteve até com o embaixador dos Estados Unidos, o que o parlamento precisa fazer e o governo brasileiro precisa fazer para que essa realidade possa acontecer de forma mais ágil. Bom, primeiramente, meus cumprimentos, Ângela, a você e a todos os telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais, pelos outros canais de comunicação. Só para a gente simplificar e as pessoas entenderem, vamos supor que num país qualquer aí do mundo esteja sendo descoberto um remédio para emagrecer. A partir do momento que esse remédio for descoberto, para ele poder entrar no Brasil e ser disseminado e ser liberado, ele leva, em média, 18 meses. Pois bem, trazendo isso para o campo da vacina, estando nós num período atípico, inusitado como nós estamos, e a partir do momento que se descobrir essa vacina, vai ser uma correria de todo mundo, de todos os países, no sentido de trazer para o seu povo, para a sua região, para o seu estado, para o seu município, essa vacina para que a população possa tomar, nós já fomos dar uma verificada em que pé que anda a legislação para receber essa vacina aqui para o nosso país. E aí a gente se deparou com um projeto de lei 7082, que foi proposto pela ex-senadora Ana Amélia, no ano de 2017, com as modificações necessárias para essa finalidade. Ou seja, a gente precisa mesmo fazer uma revisão dessa legislação para encurtar esse tempo burocrático, essa é a expressão certa, que os órgãos nossos de controle de liberação de medicamentos levam para colocar uma vacina, um medicamento à disposição da população para ser usado. Senador, então, só para deixar bem claro para a população, quando o senhor diz reduzir o tempo, mas não o tempo de segurança do teste ou desse tipo de cuidado. Não, essa é uma etapa posterior ao, vamos dizer, o anúncio final de que, pronto, descobri uma vacina e ela funciona, ela dá certo. A partir do momento que se fala isso, vamos trazer ela para o Brasil. Hoje, ela vai se deparar com uma legislação que emperra, que atrapalha, que dificulta, que atrasa a sua entrada na sociedade brasileira, disseminando ela na nossa população. Então, a gente precisa rever isso e esse é o nosso objetivo. Eu trabalhei essa questão já com alguns senadores que também estão mexendo com esse tema. Eu me lembro aqui muito bem do senador Alessandro Vieira, e nós estamos juntos podendo achar os caminhos mais legais e seguros para que, num curto espaço de tempo, a burocracia não venha emperrar a entrada da saudosa, esperada vacina do coronavírus no nosso país. Senador, a gente tem visto laboratórios do mundo inteiro se debruçando sobre isso, são, salvo engano, mais de 15, 16 laboratórios que hoje testam vacinas diferentes, e na Universidade de Oxford, uma vacina já em estágio mais avançado, essa que o Ministério da Saúde até tem negociado para trazer para cá numa primeira fase ainda de risco experimental, para depois disseminá-la de forma mais definitiva quando os resultados forem mais concretos. Nesse minuto, sem essa ação do Congresso no sentido de mudar a legislação ou de uma medida provisória, essa ação do Ministério da Saúde pode ficar emperrada, pode ficar comprometida, esse acordo feito com a Universidade de Oxford? Ângela, você foi no cerne da questão.
exatamente isso. Se alguém questionar essa questão por algum interesse contrariado, vai esbarrar realmente nessa legislação atual. Isso precisa ser revisto, precisa ser adequado, precisa ser organizado, além do que uma série de outras implicâncias que envolvem isso aí. Por exemplo, a gente precisa regulamentar a questão que possa permitir contratação em regime de urgência, sem necessidade de concurso, de pessoal especializado para trabalhar no projeto da produção e disseminação da vacina. Temos também que, como a produção da vacina implica em transferência e absorção de tecnologia, assegurar a propriedade intelectual das empresas farmacêuticas, no sentido de assegurar que as pessoas contratadas pelos institutos que estão estudando não transfiram os conhecimentos e a tecnologia adquirida para terceiras empresas. Ou seja, é uma série de situações burocráticas que muitas vezes a gente não está atento. E compete a nós, os legisladores do Congresso, deixar isso tudo preparado, pronto, justamente para amanhã ou depois a gente não ter aquele sentimento de culpa, que em função da gente não ter feito o que deveria ter sido, a gente entrar numa fila que pode vir a atrasar a entrada dessa vacina no nosso país. Senador, o senhor é médico, então vou aproveitar para lhe perguntar de novo, como o senhor falou, de uma forma bem direta. Essa vacina chegando agora, com prazo mais curto e sem a medição, ela é segura? O senhor tomaria essa vacina? O senhor recomenda essa vacina mesmo num prazo mais acelerado? Olha, primeiro, a gente sabe, acabou aprendendo agora, muita gente, eu já sabia porque é da minha área, do meu ramo, da saúde, que uma vacina, para ela poder entrar no mercado, ela tem uma série de fases que ela tem que passar, ser testada e aprovada. Porque imagina você anunciar que você descobriu a vacina está pronta, você toma a vacina e dali 3 meses você pega a doença. Como é que vai ficar? Então, a partir do momento que essa vacina for anunciada, ela tem que ter todo e qualquer teste de prova e contraprova, que é assim que é conhecido no meio da saúde, no sentido de assegurar a sua eficiência. Então, muitas outras doenças que anteriormente já são assim mais idosas, elas vieram a ter a descoberta da vacina só agora. A questão da vacina da gripe, a gripe a gente sabe que existe desde quando? Desde que a gente entende-se por gente. Até os nossos antepassados, todo mundo sabe que sempre existiu a gripe. E a vacina da gripe só veio acontecer há pouco tempo atrás. Então, outras doenças, até hoje, nós lutamos contra elas sem encontrar vacina. Mas... Para você ver a grandeza que é e a maior prova da existência que é o corpo humano. Porque o corpo humano, quando ele combate uma doença, ele produz exatamente os efeitos que uma vacina tem que produzir. Então, o que a gente está tentando buscar e descobrir é justamente isso, formatar os nossos anticorpos a estarem prontos para poder combater uma infecção, nesse caso, por causa do coronavírus. E tem um outro detalhe que é importante ressaltar. Por exemplo, a dengue. Você foi ver que a dengue, ela tem a dengue tipo 1, a dengue tipo 2, a dengue tipo 3, a dengue tipo 4. Isso é mutação do vírus. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a gente ainda está aprendendo, infelizmente, com esse corona. E torcendo e rezando para que ele não venha a sofrer muitas mutações que a gente sabe que, teoricamente, ele sofre, no sentido de assegurar a toda a população que, a partir do momento que se descobriu a vacina do coronavírus atual, que se possa ter também já, vamos dizer assim, na bala da agulha, as descobertas prontas para as outras futuras cepas desse vírus que, porventura, poderá se modificar.
Senador, então, minha última perguntinha, o programa já está ali no rabinho do fim. Eu queria perguntar para o senhor, esse pacote de medidas que o senhor estudou que precisam ser mudadas na legislação para facilitar a disseminação de uma vacina contra a Covid no Brasil. Qual é o próximo passo agora? Qual é a atuação? Já tem uma data de previsão de votação dessas matérias? O senhor está conversando a respeito? Sim, nós devemos compilar tudo ainda agora na primeira quinzena de agosto, junto com a assessoria dos senadores que estão envolvidos nisso. E como é um tema que já está acordado diante das lideranças, que ele vai passar na frente dos outros, por ser uma questão de interesse de saúde, por as questões do corona realmente estar passando na frente de tudo, a gente não tem a mínima dúvida de que nesse mês de agosto ele será vencido e com certeza já estará a legislação pronta para receber a vacina do coronavírus no Brasil. Nelsinho Trade, muito obrigada por essa conversa. Conversamos com o senador Nelsinho, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e também representante do PSD do Mato Grosso do Sul, senador que falou com a gente sobre as medidas necessárias para a disseminação e até para a produção de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada pela companhia. Tchau, até a próxima.